Em um mundo cheio de fascínios, consumo, status, poder, onde está a sua satisfação? Nas roupas novas? Nas viagens? Nas conquistas profissionais? A gente corre atrás, conquista, mas mesmo assim parece que sempre falta algo. A lista parece mesmo interminável. Sempre tem algo mais a conquistar, a realizar, a se desejar. Mas existe um único caminho para a verdadeira satisfação. E esse caminho é Jesus. Vamos refletir juntas sobre isso? Por mais empolgantes que sejam as conquistas, as metas atingidas, as viagens, as compras, nada disso satisfaz plenamente. Eu mesma já percebi isso em mim. Por um tempo, eu achei que quando eu chegasse lá, no lugar almejado, quando eu atingisse a meta traçada, o reconhecimento profissional, quando alcançasse um lugar de renome, eu estaria satisfeita. E quando eu atingi essas metas, quando eu cheguei no lugar que eu tracei, que eu desejei a vida toda, eu percebi que o vazio continuava ali, porque essas coisas não poderiam preencher. Quando Deus criou a humanidade, Ele nos fez com a intenção de termos um relacionamento com Ele. Havia uma conexão que foi quebrada com o pecado. Por causa dessa desconexão, dessa falha no nosso relacionamento com Deus, muitos ruídos acontecem e nós temos essa intenção, essa necessidade de nos conectarmos ao Senhor e muitas vezes não temos essa clareza. E então buscamos ídolos. Muitas vezes é sempre querendo uma conquista nova, uma meta nova, uma roupa nova, ou até divindades em si. O ser humano tem essa necessidade de ser um adorador e busca então divindades para se preencher, para se conectar, para explicar as coisas inexplicáveis. Isso se refere ao objetivo mesmo da criação, a essa nossa necessidade de nos conectarmos com o Senhor. Em cada uma de nós existe uma insatisfação do tamanho de Deus. Nada cobre esse espaço, nem sucesso, nem realizações, nem amor humano, só Ele. A nossa satisfação deve estar em Deus. Como então ser uma mulher satisfeita em Deus? Eu tenho refletido sobre isso e aprendido algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Alguns passos para encontrar esse lugar de satisfação em Jesus. Primeiro, olhe para Jesus. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João entendeu e quis que nós também entendêssemos. Quando nós colocamos os nossos olhos nas coisas do mundo, nós passamos a amar o próprio mundo e nos perdemos. A nossa alma fica inquieta. Mas quando nós olhamos para Jesus, o único conector entre nós e Deus, nós podemos caminhar por essa ponte que nos reconecta ao Pai, que nos aproxima de Deus e nos faz viver cumprindo o propósito que o Senhor desenhou para nós. O próprio Jesus disse o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Os olhos são a candeia do corpo. Aquilo que nós olhamos, nós também desejamos. O convite é tirar os nossos olhos das coisas desse mundo, talvez dos influenciadores que nos fazem desejar consumir sempre mais e mais e mais. Talvez haja necessidade de nós tirarmos os nossos olhos das distrações e olharmos para Jesus. Aquilo que nós olhamos, nós vamos desejar. E desejando Jesus, nós seremos então plenas, saciadas no seu amor. Olhar para Jesus nos levará a amar o Pai. Número 2. Pratique gratidão. Uma mulher satisfeita é uma mulher grata.
Aprofundem suas raízes e sobre elas edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão gratidão. Colossenses 2:7. Gratidão gera satisfação. E a satisfação em Deus gera paz. Paz no nosso coração. Quando olhamos para Jesus, nós vemos a sua obra redentora da cruz. Perdão, amor, a chance de recomeço. E isso é motivo suficiente para ter um coração grato, porque encontramos perdão, porque somos amadas, porque encontramos a suficiência em Jesus. Isso tudo independe das circunstâncias. Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, é possível ter um coração grato. Aqui eu quero te propor um desafio prático. Faça uma lista de gratidão. Liste os motivos pelos quais você é grata. E aí, pegue essa lista e leia em voz alta. Declare, há poder nas palavras. Declare até que a sua alma entenda. Deus, eu sou grata por isso, por isso, por isso. Através de cada palavra de gratidão, você pode ter o seu coração realinhado com o céu. Pratique gratidão ao olhar para Jesus. Por fim, fique pertinho de Deus. Seja disciplinada na sua vida devocional, no seu aprendizado, na sua dedicação à palavra de Deus, à leitura, à meditação, à oração. Fique pertinho de Deus. Permaneça. É nesse lugar que nós encontraremos satisfação plena. Assim como João, Paulo entendeu como encontrar satisfação. E sabe qual era o segredo de Paulo? Ele compreendeu que satisfação independe das circunstâncias, porque ele diz, eu sei o que é passar fome e sei o que é ter em abundância. Eu sei o que é ter muito pouco, viver com a escassez e ter muita coisa. Eu entendi que eu posso estar satisfeito em todas essas situações, independente das circunstâncias, porque a satisfação se trata de um lugar onde nós podemos encontrar força. Quando Paulo foi encontrado por Jesus no caminho para Damasco, seus olhos foram transformados, escamas saíram, a cegueira espiritual saiu ali e ele teve uma vida completamente ressignificada, os valores redirecionados, redistribuídos. Paulo mudou completamente. Nessa mudança, ele entendeu então que a satisfação está em Cristo. E ele diz assim, o que eu então considerava lucro, hoje eu entendo que é perda por causa de Jesus. Aos Filipenses, no capítulo 4, verso 12, ele escreveu assim, eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Maturidade, eu diria que é mais a revelação do segredo, a revelação de uma nova realidade, o acesso a uma nova realidade que é muito, muito maior do que o mundo em que nós vivemos. Paulo entendeu que satisfação não é sobre ter, mas sobre estar em Cristo. É a presença de Jesus Cristo quem nos fortalece plenamente. E quanto mais o conhecemos, mais o resto perde o brilho. Eu mesma estou aprendendo sobre isso. Eu já desejei tantas coisas. Eu já quis reconhecimento no meu campo profissional, já almejei tantos lugares. Mas hoje eu tenho outro desejo, o desejo de conhecer mais sobre Jesus. A minha fome e a minha sede é pelo pão da vida e pela água da vida. Nada pode saciar, nada pode saciar. É em vão toda busca por reconhecimento profissional, é vã toda busca, todo desejo por coisas, por realizações. A satisfação está em Jesus, eu tenho aprendido isso. Tem uma música que muito me toca que diz assim, eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeita. E à medida que eu te conheço mais, tudo perde o seu valor. E se você
também está buscando encontrar satisfação nos lugares errados, eu te convido a olhar para Jesus, a praticar gratidão, a se achegar cada vez mais perto de Deus. Só Ele pode preencher o que está vazio. Só Ele pode ocupar o lugar em você que as coisas não preencherão. Só Ele pode te reconectar ao Pai. Vamos orar juntas? Pai, em nome de Jesus, nós a Ti oramos com sinceridade, Senhor. Nesse mundo cheio de hedonismo, cheio de busca por prazer, por satisfação, nós queremos ser encontradas em Ti, Senhor, como aquelas que têm sede e fome da Tua presença, Senhor. Nós queremos ser encontradas, Deus, como aquelas que entendem o verdadeiro valor, que o melhor lugar para estar é junto de Ti, é aos Teus pés. Nos ajuda, Senhor, a sermos mulheres satisfeitas em Ti, Senhor. Sacia a nossa sede, sacia a nossa fome. Nos ensina sobre dependência de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Eu oro por cada mulher que está assistindo a esse vídeo. Eu não sei qual o alcance, mas eu oro por cada uma, para que o Senhor fale aos seus corações profundamente, de forma personalizada. O Espírito Santo ministre a cada coração. Alinhe cada coração, alinhe os nossos olhos, Senhor, alinhe os olhos dessas mulheres para que Te vejam, para que sejam edificadas por Ti, para que entendam o valor da gratidão, porque tudo vem de Ti e o principal Você já fez, Senhor Jesus, que foi morrer no nosso lugar para nos redimir, nos perdoar, nos reconectar ao Pai. Tão grande foi o Teu amor. Nos ensina a estarmos cada dia mais satisfeitas em Ti, para que possamos fazer a diferença na nossa geração, para que possamos ser cheias da unção e viver de modo digno de discípulas de Jesus. Essa oração eu te faço no nome santo, poderoso, precioso, no nome que é sobre todo nome, Jesus. Amém, amém e amém. Fica na paz.